Agora, com a palavra, o senhor Raul Canal. Pode ficar à vontade, o senhor terá 15 minutos para fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Rodrigo Martins, na pessoa de quem cumprimento não apenas os parlamentares presentes, mas saúdo, abraço e parabenizo a todos os cirurgiões dentistas do Brasil, cuja data comemoramos amanhã. Autoridades da mesa, em nome da APV, Agência de Autorregulamentação das Associações de Proteção Veicular e Patrimonial, uma tentativa nossa de regulamentar o mercado, uma vez que o poder público vinha se omitindo há tantos anos a propósito disso. Fazer apenas uma digressão, deputado Rodrigo Martins, sobre os números do mercado e por que a iniciativa, por que o surgimento desse movimento social. Eu vou usar um termo muito utilizado pelo nosso querido deputado Lucas Virgílio, ele tem usado muito no Facebook, na mídia, o termo de seguro marginal, mercado marginal e por aí vai. Eu, a princípio, me incomodava com esse termo, deputado Lucas, mas depois eu vi que ele cabe bem nisso. E eu trago essa reflexão. Talvez o senhor não saiba a importância de uma marginal, porque a marginal Botafogo em Goiânia não é tão prenhe de trânsito como as demais marginais. Pelo menos na internet, eu só achei essa foto da marginal Botafogo totalmente sem trânsito. Mas imagina que seria de São Paulo, os automóveis de São Paulo sem a marginal Tietê, sem a marginal Pinheiros, o que seria de Brasil os automóveis sem a marginal da IPTG. Quem mora em Alphaville, lá em São Paulo, se não tivesse a marginal ali da Castelinho Branco, o que seriam desses automóveis? Então esse mercado marginal que o senhor chama, surgiu por conta disso. E eu quero mostrar, deputado Vinícius, quais são os marginais desse mercado. Os automóveis de fabricação nacional com mais de 10 anos de uso são marginalizados pela seguradora. Isso representa hoje 31,2 milhões de automóveis, ou seja, 53% dos automóveis de fabricação nacional estão marginalizados do nosso mercado. Carros importados com mais de 5 anos de uso, 13,9% da frota, ou seja, 6,4 milhões de automóveis. O cidadão poupa, economiza, constrói seu patrimônio e quer protegê-lo, porém é rejeitado pelo mercado segurador. Caminhões. O professor Luiz Neves já nos deu a sua explanação, mas 92,3% dos nossos caminhões não são aceitos pelo mercado segurador. Um país que praticamente não temos roubos e furtos nas rodovias. Um país que tem as melhores rodovias do mundo, com o melhor estado de conservação. Um país onde morrem apenas 47 mil pessoas por ano em acidente de trânsito. Será que o cidadão não tem seguro porque ele não quer? Ou porque o mercado rejeita ou seleciona até pela tarifação, pela precificação, pela cotação do seguro? Motocicletas de baixa cilindrada e motocicletas importadas com mais de 3 anos de uso. 19,4 milhões de motocicletas. Eu tenho uma motocicleta, uma Harley Davidson, e não tem seguro. É 2012. Se me roubarem, eu consigo comprar outra, financiado, mas vou comprar. O coitado do motoboy, o mototaxista, que tem as 150 cilindradas dele e usa como ferramenta de trabalho, se for roubada, furtada, ele está pagando 36 prestações ainda e não tem seguro. Além de perder o patrimônio, perde a ferramenta, o ganha-pão dele. Restrições ao crédito. Serasa divulgou, dia 1º de julho, 69 milhões de brasileiros com restrições ao crédito. Ou seja, 38% da nossa população economicamente ativa, no dia 1º de julho, tinha restrição ao crédito. Muitos dos quais servidores públicos que instalam do Rio de Janeiro, com seu salário atrasado, que não receberam o 13º ainda. Foi para o Serasa, não pode renovar o seguro dele. CEP ruim.
Bom Dia Brasil e o portal R7 divulgaram agora, dia 9 de outubro, 5 bairros do Rio de Janeiro. Pavuna, Campo Grande, Vicente Carvalho, Honório Gurgel, Bangu. Nenhuma seguradora aceita a cotação desses 5 bairros. Eu não falei, deputado Vinícius Carvalho, de Pavão e Pavãozinho, né? Onde o senhor veio sua infância e que também é rejeitado pelas seguradoras. Esses 5 bairros representam 15,4% da população do município do Rio de Janeiro. Quase 1 milhão de habitantes que não pode segurar o seu automóvel. Jovens entre 18 e 25 anos não são rejeitados, todavia são sobretaxados. 13,2% da população brasileira. Pessoas politicamente expostas. Coloquei exemplos concretos. Ministra Eliana Calmon, em fevereiro desse ano, trocou o carro dela, fez uma cotação na Bradesco Seguros e recebeu uma cartinha dizendo que a seguradora declinou do risco por ela ser uma pessoa politicamente exposta. A ministra confessou isso para nós. O deputado Lucas Virgílio se preocupa muito com o consumidor. E eu também me preocupo. Muito. Tenho certeza que o nosso relator, o deputado Vinícius, o homem com pós-doutorado em direito do consumidor, com uma vida toda em defesa do consumidor, também tem esse pensamento. O senhor diz, deputado Lucas Virgílio, e disse numa entrevista agora à TV Câmara, que quem está numa seguradora está realmente seguro e tem certeza que o seu patrimônio está protegido e será indenizado no caso de sinistro. A história demonstra que isso não é verdade, deputado. Nos últimos 16 anos, a SUSEP liquidou exatamente 49 seguradoras no Brasil. Temos 115 hoje ativas. 49 foram liquidadas em menos de 2 décadas. A SUSEP se preocupou com os consumidores. Esses segurados, dessas seguradoras liquidadas, foram indenizados? Não foram, deputado. Eu peguei um exemplo aqui, só de seguro alto, de 6 seguradoras liquidadas nesse período. Nós pegamos o prêmio total e dividimos pelo prêmio individual nas faixas de automóveis. Conclusão, a VS Seguradora, 8.800 consumidores ficaram desamparados. Mutual, 379 mil segurados desamparados. Confiança, 32 mil. Interbrasil, 32 mil. Nobre Seguradora, 306 mil. Só essas 6 seguradoras deu 800 mil brasileiros desamparados que a SUSEP não se preocupou pelo fato de eles serem consumidores. Aqui um demonstrativo do ativo circulante e do passivo circulante de algumas seguradoras no mês da sua liquidação. Pegar o exemplo mais recente da Nobre. 588 milhões circulante, 590 de ativo, 594 passivo. 6 milhões de diferença, 1%, deputado. E a SUSEP liquidou a Nobre. 1% da diferença entre o ativo e o passivo foi liquidada. A Confiança tinha 33 milhões de superávit e foi liquidada. A VS Seguradora, no dia da sua liquidação, lá em julho, 12 de julho de 2006, ela tinha 2 milhões e 300 mil reais de dívidas tributárias, COFINS e SUS. SUS, oriundo de PEVAT. Doutor Arias Villanueva recuperou judicialmente a seguradora agora, ganhou na SUSEP, no TRF, uma ação contra a SUSEP e ela deve 54 milhões de reais. E não pagou, nenhum segurado foi indenizado. Conversei pessoalmente com o dono da seguradora. Então nós podemos ver que no mercado segurador convencional, o segurado não tem essa proteção total, absoluta e restrita, como o mercado quer fazer crer. 19 anos de militância, advogando com associações de cooperativas, eu apenas vi 3 fecharem as portas. 3, no universo de mais de 1.700. E as 3 fecharam as portas por liminar judicial. Não por terem quebrado, não por terem falido, não por má gestão. Apenas 3 no universo de 1.700 em 19 anos. Seguradoras campeãs em demandas judiciais.
Nós levantamos todas as entidades filiadas à PV, nenhuma delas tem mais do que 50 processos. Associações com 60 mil associados têm menos de 50 processos judiciais. A seguradora Líder tem hoje, dados de ontem do Jus Brasil e do Escavador, 281 mil processos judiciais para pagar uma miséria de R$ 13.500 por um óbito, uma invalidez permanente. A Líder não é para negar o pagamento, a Líder é para pagar, é um seguro social. 280 mil processos judiciais ativos. Porto Seguro, 100 mil, e aí vai a escala. Consumidor protegido. No Reclame Aqui, que hoje é a nossa grande referência no Brasil, as seguradoras só perdem para os planos de saúde e para os operadoras de telefonia. O terceiro ramo de atividade mais reclamado no Reclame Aqui são as seguradoras. Está aí a campeã, Porto Seguro, reclamações dos últimos 6 meses. Mais de 6 mil reclamações. Bradesco, 6.300. Bradesco Seguros. Nada a ver com o banco e as outras empresas. Mafre, 3.100 e por aí vai. Me parece, deputado Lucas Virgílio, que as seguradoras não estão tão preocupadas quanto o senhor, quanto nós, com o consumidor. E talvez essa seja a grande diferença. Enquanto para a seguradora que interessa é o valor do prêmio, para esse mercado mutualista, o que interessa é o total de pessoas beneficiadas. É um foco totalmente diferente. Quantas pessoas estão protegidas, quantas estão beneficiadas. Eu quero trazer um caso concreto de Belo Horizonte. Uma associação chamada Autotruck teve uma ação civil pública movida pelo MPF contra ela. Na ação civil pública, ela assinou um termo de ajustamento de conduta. Para continuar suas atividades, ela fez uma pólice coletiva. E fez com a Nobre Seguros. Com a Nobre Seguros. 12 mil associados vinculados a uma pólice coletiva da Nobre. Quando a Nobre foi liquidada dia 4 de outubro de 2016, havia 2,5 milhões de reais em sinistros já acontecidos, já regulados e a serem pagos. Quem pagou os 2,5 milhões? A Autotruck. Se cotizou entre ela e pagou os 2,5 milhões. Nenhum segurado ficou no prejuízo porque a Autotruck assumiu o compromisso que a Nobre não pôde honrar. Eu tenho hoje na minha carteira de clientes quase 3 mil médicos e cirurgiões dentistas que tinham uma pólice de responsabilidade civil profissional com a Nobre. Todos os processos judiciais em andamento ficaram desamparados. Esses médicos dentistas tiveram que contratar advogado, tiveram que pagar perito e, se forem condenados, não terão a sua cobertura. Por que isso não acontece no mutualismo? Pode acontecer? Pode. Pode ter má gestão? Pode. Pode ter roubo? Pode. Como em qualquer outra atividade. Todavia, no mutualismo, você divide um prejuízo que já aconteceu. Então, todo o rateio mensal é um prejuízo que já aconteceu. Você não tem risco futuro nenhum assumido. É interessante que tenha reservas? É interessante, sim, que tenha provisões técnicas. Não tem porquê. Algumas têm. Algumas cooperativas, algumas associações mútuas têm. Mas fazem por livre deliberação do seu conselho diretor. Nós temos que legislar e colocar regras para que haja, sim, as provisões técnicas. Eu vi vários panfletos dos amigos do Sincor presentes aqui na internet ontem, semana passada, dizendo que proteção veicular não é seguro. Não é seguro. Não é seguro substantivo. E por isso eu acho que é mais seguro adjetivo. Justamente por isso. São prejuízos que já aconteceram. E eu quero dizer aos amigos corretores aqui presentes que a luta dos senhores deve ser outra. Lemonade está vindo aí, vai ser muito pior do que o Uber para os taxistas. Trove está vindo aí, muito pior. O Yuzi já está no mercado brasileiro. A luta dos senhores é para arrumar um espaço, para colocar aqueles 8 automóveis que as seguradoras rejeitam em cada 10 cotações que os senhores fazem. Vamos regulamentar essa atividade, vamos criar um novo mercado de trabalho e vamos trabalhar com seriedade. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, audiência.
Agradeço